1 Samuel capítulo 16, eu vou ler o verso 1 e depois eu vou pular lá para o verso 14. Quem está comigo diz aleluia. Quem está com muita fé nessa noite diz glória a Deus. Quem crê que essa semana vai ser a melhor semana da tua vida, diz eu creio. Mas quem realmente crê, diz eu creio. A Bíblia fala que tudo é possível para aquele que crê. A Bíblia fala que se creres verás a glória de Deus. Quantos creem que nessa semana, a última semana do mês de novembro de 2019, vai ser a melhor semana da tua vida? Grita aí, diz eu creio. Aleluia, glória a Deus. Então podemos começar. 1 Samuel 16, verso 1, a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Agora vira uma página, vai para o verso 14 comigo, e nós vamos ler até o final do capítulo. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus para te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Aqui, nessa passagem, nós tomamos conhecimento daquilo que acontece instantes depois, ou dias depois que Davi ele é ungido rei, e ele passa a ser conhecido ou introduzido à nação de Israel, como alguém que tem o favor de Deus, como alguém guerreiro, como ungido do Senhor. Ele recebe a unção, e momentos depois, a palavra, a promessa, começa a se realizar, ou começa a concretizar. O título da minha mensagem hoje é o seguinte: entre a unção e a realização. O que fazer entre a unção e a realização? Porque sempre há um tempo entre a unção e a realização, entre a promessa e o seu cumprimento, entre a palavra liberada e a sua concretização. Sempre passamos por esse tempo de espera, sempre existe esse ato, e Deus faz isso de propósito. Agora, o que fazer entre a unção e a realização? O que Deus espera de nós? O que Deus quer nos ensinar?
qual é o intuito do Senhor entre a unção e a realização? Eu quero compartilhar algumas verdades com vocês nessa noite. Primeiro, um pouco de contexto. No próprio capítulo 16, a Bíblia fala que Deus, depois de ter rejeitado Saul, por causa das escolhas de Saul, das suas decisões erradas, Deus remove ele do trono de Israel e escolhe um filho de Jessé, chamado Davi, para ser o próximo rei de Israel. Depois de ter recebido a unção, a palavra não se cumpre de imediato. Pelo contrário, se você estudar na Bíblia, demoram-se 13 anos para que Davi venha a assumir a posição de rei de Judá, uma parte só da nação de Israel. Demoram-se mais 7 anos, totalizando 20 anos para que aquela unção, aquela palavra venha de fato se concretizar, e Davi se torna o rei de Israel. Vemos isso não só na vida de Davi, mas na vida de outros homens e mulheres da palavra de Deus. Você se lembra de José? Era um garoto, tinha 17 anos, quando ele recebe aquele sonho, que ele teria uma posição de honra, que ele teria uma posição de autoridade, e os seus próprios irmãos lhe serviriam, o seu próprio pai lhe serviria. Mas a Bíblia fala que o sonho não se realiza ali. Demoram-se 13 anos para que aquele sonho dado por Deus, aquela palavra dada por Deus, comece a se concretizar na vida de José. E aqueles 13 anos não foi de modo algum fácil. Pelo contrário, José passa inúmeras dificuldades, passa aí pela prisão, pela acusação falsa, pelo esquecimento, até que Deus venha concretizar aquela palavra. Se olharmos para Abraão, a Bíblia fala que demoram-se 25 longos anos para que a palavra se cumpra na sua vida e da sua mulher Sara. Mas o que fazer nesse período de espera? Como agir entre a unção e a realização? Eu quero compartilhar dentro desse texto que eu acabei de ler, eu quero compartilhar dentro da história de Davi algumas verdades, alguns princípios, algumas lições que eu creio que vão edificar a tua vida, vão te ensinar a agir entre a unção e a realização. Porque se você não está nesse meio ainda, porque se você não está entre um e outro, com certeza em um momento da sua vida, ou em outros momentos da sua vida, você vai passar. E eu quero declarar para você que recebeu uma palavra, para você que recebeu uma promessa, para você que recebeu uma unção do Senhor, não desista, não para, porque aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele vai cumprir o prometido em nome de Jesus. Primeira lição que eu aprendo aqui com esse texto, primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Pare de chorar por Saul. Pare de chorar por Saul. Eu tomei o cuidado de ler o primeiro verso com você do capítulo 16. A Bíblia fala que Samuel, o profeta Samuel, que ungiu ambos, Saul e Davi, como rei de Israel, ele era um líder na nação de Israel, ele que era o líder majoritário da nação. Alguns estudiosos falam que ele seria o último juiz da nação de Israel, antes de entrar no período dos reis em Israel. Quando ele recebe aquele pedido do povo de Deus, que eles queriam para si um rei de Israel, ele reluta a priori, mas ele leva aquele pedido ao Senhor, e o Senhor instrui ele a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. A Bíblia fala que durante aquele processo de unção, durante a formação de Saul, Samuel teve um papel extremamente ativo.
Foi Samuel que foi usado por Deus para mentorear, para ensinar, para formar Saul como o grande rei que ele foi, o primeiro rei de Israel. Samuel foi usado por Deus para liberar inúmeras promessas a Saul e a sua descendência, que se ele tivesse sido fiel ao Senhor, elas teriam sido cumpridas na sua descendência, na sua família. Interessante que, em contraste com Davi, Samuel foi muito próximo de Saul. Se você estudar depois a vida de Davi, Samuel só encontrou com Davi por 2 vezes em toda a sua vida. Mas, diante do primeiro rei de Israel, diante de Saul, Samuel teve um processo extremamente ativo. Samuel tinha uma afetividade a Saul como um discípulo, como um filho. Mas a Bíblia fala que esse Saul, que tinha tanto potencial, que tinha sido escolhido por Deus, tomou decisões erradas, escolheu o caminho da desobediência, e por isso Deus removeu ele do trono de Israel. A Bíblia fala que Deus lhe deu uma nova chance, porque Deus é Deus de segunda chance, mas mesmo assim ele tomou a decisão errada e escolheu o caminho da desobediência, e por isso Deus usa o próprio Samuel para mandar o recado a Saul que Deus o havia rejeitado, e no lugar dele Deus havia escolhido alguém para ocupar o trono de Israel. A Bíblia fala que Samuel se entristece muito com aquilo. A Bíblia faz questão de trazer esse detalhe. Samuel frustrado, Samuel decepcionado, porque aquele que ele tinha uma afetividade, aquele que ele amava, havia feito escolhas erradas e estava sofrendo agora as consequências dessas escolhas. Se você ler o capítulo 15 do livro de 1 Samuel, você vai ver bem essa história que eu estou te falando. O capítulo 15 termina falando que Samuel se entristecera por causa de Saul, e logo no próximo verso, no primeiro verso do capítulo 16, Deus chega a Samuel, e Deus libera uma palavra para Samuel, e Deus diz assim a Samuel: até quando você vai se entristecer por Saul? Até quando você vai se entristecer por quem eu rejeitei? Levanta a sua cabeça, levanta do teu lugar e vai até a casa de Jessé, porque eu vou ungir um dos seus filhos como rei de Israel. O que Saul representa? Saul representa uma perca. Saul representa um momento bom do seu passado, uma conquista, uma realização, um relacionamento, um momento de sucesso que você teve, mas que hoje não existe mais, talvez fruto das suas próprias escolhas ou das escolhas de terceiros. A Bíblia fala que Samuel se lamenta por causa daquilo. Não se precipite em falar que lamentação é ruim, que chorar é ruim. Não, pelo contrário, faz bem. Lamentação faz parte do processo de superação, lamentação faz parte do processo da cura. Na Bíblia tem um livro inteiro só sobre lamentação, são as lamentações do profeta Jeremias. Mas o errado é você fazer de uma estação de lamentação um estado permanente. O errado é você fazer de um momento de lamentação o local da sua morada. Tem tempo de chorar, tem tempo de se lamentar, sim, mas tem tempo de enxugar as lágrimas e seguir em frente em nome de Jesus. A Bíblia fala que Samuel se lamentou, Samuel se entristeceu por causa de Saul, mas no versículo 1,
Deus vem até Samuel e diz: para de chorar o leite derramado, levanta a sua cabeça, porque eu vou ungir alguém melhor do que Saul. Romanos 8, verso 28, Paulo nos ensina um princípio poderoso. Ele diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um plano para você, para o seu futuro. Esse plano é bom, perfeito e agradável. Romanos 12, 2 nos ensina. Se algo for atrapalhar o plano que Ele tem para a tua vida, Ele não vai permitir que aconteça. Se algo for atrasar ou interferir o propósito que Ele tem para você, Ele não vai permitir que aconteça. Mas se Ele permitiu que acontecesse, Ele vai fazer com que até o que aconteceu, até a perca, contribua para o seu futuro, contribua para o propósito que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Interessante que depois de Saul, Samuel vai ungir nada menos do que Davi, o rei Davi, que não foi nenhum comum, não foi simplesmente um rei. Até hoje em Israel é conhecido como o maior rei de Israel. Foi a única pessoa na palavra de Deus que o próprio Deus lhe dá um título de muita honra, de homem segundo o meu coração. Davi é uma figura clara de Cristo Jesus. Aliás, Jesus vem da descendência de Davi. Agora preste bem atenção, meu irmão. Se Samuel ficasse chorando por Saul, se Samuel ficasse lamentando por Saul, ele perderia Davi. Deixa eu te dar essa palavra de Deus nessa noite. Para de chorar por causa de Saul. Já lamentou, já chorou? Agora o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te falar: enxuga as suas lágrimas, levanta a sua cabeça, porque o melhor ainda está por vir. Davi está diante de você. Deus vai fazer muito mais do que você pode pensar, em nome de Jesus. Saul representa também um não de Deus. Aprendemos na palavra de Deus que tudo o que pedirmos, nós vamos receber. Ou melhor, que se pedirmos, nós vamos o quê? Receber, nós vamos ser respondidos. Jesus por várias vezes nos incita a fazer isso. A Bíblia fala: pedi e o quê? Dá-se-vos-á. Porque todo o que pede o quê? Recebe. Mas muitas vezes a resposta que Deus vai te dar vai ser diferente do que você está pedindo. Muitas vezes quando você pedir por algo, Deus vai responder, mas Ele vai responder com um não. Saul também representa um não de Deus. Deus disse não para Saul. Mas sabe por que Deus disse não a Saul? No próprio capítulo 15, se você depois ler, você pode conferir. Deus usa essa expressão. Ele diz a Samuel: vai ungir um dos filhos de Jessé, vai ungir alguém que é melhor do que Saul. Sabe por que Deus disse o não? Porque Ele quer dizer sim para Davi. Em outras palavras, presta bem atenção aqui para eu te dizer. Sabe por que Deus disse não a um dos seus pedidos? Sabe qual é a única hipótese bíblica para Deus dar um não a um dos seus pedidos? Quando Ele tiver algo melhor para você. Por isso não se entristeça pelos nãos de Deus, glorifique a Ele pelos nãos que Ele te dá, porque se Ele disse não a Saul, Ele vai dizer sim a Davi. Se Ele disse não a você, é porque Ele vai te dar algo melhor, em nome de Jesus. Sabe por que Ele permitiu que a porta fosse fechada? Porque Ele quer abrir uma porta melhor a você. Por isso, para de lamentar por causa de Saul. Fala para o teu irmão: para de lamentar por causa de Saul. Diz a ele: siga em frente. Segunda lição:
Segunda ação que você deve tomar entre a unção e a realização. Número 2, se prepare. Fala para o teu irmão, se prepara. Fala para a pessoa que está do outro lado, diz, se prepara. Presta bem atenção aqui. Por que que nós experimentamos o tempo da espera? Por que que todos nós, em vários momentos da vida, vamos ter que esperar? Por que que Deus quer que depois do plantio, depois da semeadura, você espere pela colheita? Por que que Deus quer que você espere depois da unção até a realização da sua promessa? Porque Ele quer que você se prepare. Porque Ele quer te preparar. Interessante que é até um processo natural, um processo involuntário que acontece com o tempo. Enquanto o tempo passa, você está amadurecendo, você está crescendo, querendo ou não, o tempo tem os seus efeitos. Presta bem atenção aqui, Deus não nos dá nada sem estarmos preparados. Deus não vai te dar nada que você não esteja preparado para receber. Deus não nos dá nada além da nossa capacidade. Nada. Seja prova, seja problema, Ele não te dá um problema acima da sua capacidade. Ele não te dá uma batalha que você não possa lutar e prevalecer. Ele não te dá um caminho que você não possa percorrer. Ele não te dá uma cruz que você não possa carregar. Então, se você aqui nessa noite chegou pensando em desistir, pensando que não daria conta, o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar que se Ele permitiu você enfrentar, é porque você pode lutar e você pode vencer, você pode percorrer e chegar até onde Deus tem para você. E Deus não nos dá uma bênção, uma dádiva, acima da sua capacidade. Deus não te dá uma bênção que você não esteja preparado para ter, que você não esteja preparado para desfrutar, ou para sustentá-la com você. Ele não vai te abençoar acima da sua capacidade. Por isso que é importante o preparo, por isso que é importante a preparação, por isso que muitas vezes Deus vai te fazer esperar. A espera não é para o teu malefício, não, a espera é uma bênção, é uma bênção do Senhor, porque se Ele te abençoasse sem você estar preparado, você ia perder a bênção. Se Ele te abençoasse sem você estar preparado, a bênção seria pesada demais para você, a bênção seria uma maldição. É um exemplo que eu gosto de citar. Imagina um pai que determina em seu coração dar um presente para o seu filho que o quer receber. O pai determina dar um carro para o seu filho. O filho quer um carro, só que o filho tem 12 anos de idade. Imagina, o filho não tem maturidade física, intelectual, né? Nem permitido pela lei para dirigir aquele carro. Aquilo se tornaria uma arma, um malefício para ele e para outras pessoas. Agora, se o filho esperasse, agora o filho com 20 anos de idade, o mesmo pai, o mesmo filho, a mesma bênção, em tempos diferentes. Com 20 anos de idade, o menino já tem condição de dirigir, já tem maturidade intelectual, física, para desfrutar da bênção e para cumprir o propósito do Senhor. Não questione a Deus nos momentos de espera, não desista nos momentos da espera,
Deus te ama demais para fazer você esperar em vão, para fazer você esperar à toa. Ele está te fazendo esperar porque Ele te ama e é para o seu bem. Ele está preparando você para tudo que Ele tem para a tua vida. Se o tempo está longo, meu irmão, eu aprendi algo no Senhor: quanto maior a espera, é porque a bênção vai ser grande em nome de Jesus. Se Ele está te preparando, Ele está te fortalecendo, Ele está agindo esse tempo todo, é porque o que Ele vai derramar na tua vida é infinitamente mais do que você está pedindo, meu irmão. Por isso precisa do preparo. Agora, se durante o tempo da espera o amadurecimento é involuntário, existe a preparação voluntária, o crescimento voluntário. Em outras palavras, quando você faz algo para se preparar, quando você faz algo para crescer, tem a sua parte também. Por várias vezes, em diversos versos, Jesus nos ensina a importância do preparo ou da preparação. Deus não vai dar nada a você que você não esteja preparado para receber. Por isso é importante que você se prepare. Em João capítulo 4, Jesus nos ensina um princípio poderoso. Ele diz assim: rogai ao Pai por ceifeiros, porque a seara é o quê? É grande. Interessante que Jesus não diz: ore pela seara, ore pela colheita. Não, a colheita é grande, a colheita é de Deus para você. A colheita já está preparada, é a parte de Deus. Agora o seu foco, o seu esforço tem que estar no preparo. Rogue ao Pai por ceifeiros, que possam colher tudo o que Deus tem. Lá em Isaías, no capítulo 54, o profeta, ele traz luz um pouco, ele fala de outra forma. Ele falando para uma representação de Israel, uma mulher viúva, uma mulher que não tinha marido e que era estéril. Dois estigmas da sociedade daquele tempo, a viuvez e a esterilidade. E o profeta libera uma palavra para ela. Se ela era viúva, não tinha marido, portanto não podia ter filhos, ela morava sozinha, a casa dela era pequena, e o profeta diz a ela assim, falando que a sua sorte, a sua situação ia mudar. Ele diz: aumenta a tua habitação, estica as suas cordas. Tem uma tradução que diz assim: aumenta os cômodos da tua casa, se prepare. Mesmo que naturalmente falando, não tenha o que se preparar, mas a fonte de solução, aquele que determina o teu futuro, não depende de fatores naturais. Ele diz: aumenta a tua habitação, aumenta a tua casa, estica as cordas, firme as estacas, porque mais serão os seus filhos do que daquela que tem marido. Seus filhos serão numerosos e poderosos na terra. Em outras palavras, ele diz: se prepare para a bênção, se prepare para a multiplicação, se prepare. Entre a unção e a realização, se prepare. E meu irmão, uma ferramenta poderosa que Deus usa para nos preparar se chama problema. Deus usa as dificuldades, Deus usa as resistências para fortalecer os seus músculos espirituais. Deus usa as dificuldades para forjar o seu caráter, para te preparar para tudo que Ele tem para você. Se prepare, porque aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Terceira lição que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Número 3, entenda que Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Fala comigo: Deus nunca perde o controle. Mais uma vez, diz: o meu Deus
nunca perde o controle. Eu gosto dessa expressão que é usada no texto. Um espírito maligno da parte de Deus. A Bíblia fala que Saul errou e agora tinha um espírito maligno ali o atormentando em consequências dos seus erros. E o escritor do livro de Samuel, ele diz: um espírito maligno enviado por Deus. É claro que aprendemos da palavra de Deus que não é desejo de Deus que o ser humano, que você seja atormentado por demônios. Mas o que eu aprendo aqui nesse texto, algo que para mim fica claro, fica evidente, que até espíritos malignos, que até demônios estão sujeitos à autoridade de Deus e só podem agir nos limites que Deus estabelece. O diabo não tem todo esse poder que dizem aí fora, não. Tem outras escrituras que respaldam isso lá no livro de Jó. Quando Deus permite o diabo atentar a Jó, ele diz: pode tocar, mas não tira a vida. Primeiro ele fala: você pode tirar os bens, mas não pode tocar nele. Até o diabo só pode agir na esfera de ação que Deus permite. Parecia que a situação estava perdida. O rei de Israel agora estava possesso por um espírito maligno. O rei de Israel, que tinha todo o potencial no mundo, agora era um inconstante, era um fraco, era um endemoniado. Estava guiando Israel baseado em demônios. Mas ainda que naturalmente falando, parecia que tudo tinha saído do controle. Nada sai do controle do nosso Deus. Lá nos bastidores, ele estava levantando Davi. Se você vê no desenrolar da história, Deus usou o próprio Saul para chamar Davi para o palácio do rei. Diz assim: Deus, mais uma vez, Deus nunca perde o controle. Fala para o seu irmão: Deus, o nosso Deus, nunca perde o controle. Quarto, e eu vou encerrar, quarta lição: faça o melhor aonde Deus te colocou. Faça o seu melhor aonde Deus te colocou. Ontem, falando com alguns empresários lá no café da manhã, que o bispo Abraão falou agora há pouco, eu compartilhei um pouco sobre isso. Faça o melhor aonde Deus te colocou. Aprendemos na palavra de Deus que o propósito de Deus para Davi, a unção que ele recebeu, é para que ele se tornasse rei em Israel. Nós estudamos Davi como o rei de Israel. Mas a Bíblia fala que logo após receber a unção, ou antes dele receber a unção, ele não era rei. Depois de receber a unção também ele não se tornou rei. Interessante que a Bíblia mostra duas atividades que Davi fazia. Ele tocava a harpa e ele cuidava das ovelhas. A Bíblia não fala se Davi, ele se alegrava, se era desejo do seu coração fazer isso. Aprendemos na palavra de Deus que o propósito de Deus para ele era outro. A Bíblia fala que quando Samuel foi ungir um rei em Israel, dentre os filhos do seu pai, Davi foi enviado para cuidar das ovelhas. Ele nem foi chamado para estar ali na reunião. Ele tocava a harpa e ele cuidava das ovelhas. A Bíblia não fala se ele gostava disso. A Bíblia fala que o propósito de Deus para ele era outro. Mas mesmo assim, a Bíblia faz questão de mostrar que tanto a harpa quanto o cuidado das ovelhas, Davi fazia com excelência. Fala comigo, excelência. A Bíblia fala que foi o fato de Davi tocar a harpa muito bem que fez com que Saul chamasse ele para o palácio. A Bíblia mostra em outros textos que Davi cuidava muito bem das ovelhas, a ponto de arriscar a própria vida. Quando o leão, quando o urso passou,
Davi foi até desprezado pelo fato de cuidar das ovelhas, mas a Bíblia mostra que ele fazia isso com excelência, apesar do desprezo à lei. Hoje em dia vivemos numa sociedade que vive buscando uma solução imediata, um atalho para o sucesso, um botão que te leva ao sucesso imediato. Mas a maneira que Deus nos promove não é dessa forma. Porque o nosso Deus não é Deus de atalhos. A Bíblia fala que o nosso Deus é Deus de caminho. E o caminho de Deus, ele é perfeito. Muita gente tentando se promover, muita gente tentando aparecer. E é interessante como Deus, ele fala de Davi, ele diz assim: achei Davi, meu servo. Foi Deus que promoveu Davi. O que Davi fez? Davi não forçou a barra atrás de um atalho. Davi não tentou se mostrar. Sabe o que Davi fez? Ele fez o melhor aonde Deus havia o colocado. Ele foi um excelente arpista, foi um excelente pastor de ovelhas, e por isso Deus o promoveu. Colossenses capítulo 3, verso 23, Paulo elucida esse princípio dizendo assim: tudo o que você fizer, faça de todo o teu coração, como que se ao Senhor e não a homens. Aí ele diz no verso 24 assim: porque é Deus que vai te trazer a recompensa. A sua recompensa não vem de homens, a tua recompensa vem de Deus. Faça o seu melhor onde Deus te colocou, ainda que o lugar que você esteja não seja o lugares dos sonhos seus, não seja aquilo que Deus prometeu a você. Faça o melhor aonde Deus te colocou, haja com excelência onde Deus te colocou, porque a tua recompensa vai vir de Deus.